Para um evento, um simpósio, fez uma participação que muita gente considerou brilhante. Com que expectativa você sai daqui? De que esse encontro entre ciência, religião e meio ambiente possa contribuir com a luta histórica dos amazônidas que entenderam há mais de 20 anos atrás de que isso aqui deveria continuar como Amazônia. E acho que esse encontro de vários saberes, inclusive do saber científico com o saber tradicional, de quem tem conhecimentos associados a essas riquezas, a essas belezas, a essas matas e a essas águas, possa continuar influenciando o processo de tomada de decisão dos dirigentes públicos. No caso nosso do Ministério do Meio Ambiente, nós temos trabalhado muito fortemente considerando as contribuições da sociedade nos seus diferentes segmentos, das comunidades locais, da comunidade científica, a contribuição dos setores governamental, das empresas, até porque hoje, graças a Deus, temos um conjunto de pessoas que de fato estão levando a sério o desafio da sustentabilidade. Que contribuição tem a luta dos índios, dos seringueiros do Acre nesse processo todo e no qual está você? O Acre foi o pioneiro com a Aliança dos Povos da Floresta, né? O Chico Mendes, quando criou o Conselho Nacional de Seringueiro, quando foi feita a Aliança dos Povos da Floresta entre seringueiros e índios, se iniciou ali um processo que a gente não tinha sequer a dimensão de onde isso iria chegar. E, enfim, 18 anos depois, nós podemos verificar que aqueles ideais que antes eram tão aprisionados, antes eram tão desqualificados, hoje o mundo inteiro se dobra a eles. E um dia desse eu estava lendo um livro que dizia que geralmente as pessoas tentam enterrar as boas ideias e às vezes enterram até os donos das ideias, como fizeram com o Chico Mendes. Mas aí o autor dizia que o maior favor que se faz a uma ideia é enterrá-la, porque ideias são sementes e tudo que elas querem é poder germinar na terra. Eu acho que a luta dos povos da floresta, dos seringueiros, dos índios, dos ribeirinhos, né, foi essa semente que germinou e que hoje dá frutos. No dia que foi feita a Operação Empate lá no Acre, com esse nome que a Polícia Federal botou para homenagear o Chico Mendes, eu fiquei muito emocionada, porque se o Chico Mendes estivesse vivo, ele ia dizer: poxa vida, companheira, agora até a Polícia Federal faz empate. E eu, na experiência que eu tenho tido com essas pessoas, o delegado Lacerda e tanta gente, eu tenho verificado que, por mais que a gente ainda tenha muito o que fazer, mas hoje nós temos pessoas comprometidas visceralmente com essa questão em todos os lugares, né? Nos governos estaduais, nos governos municipais. Há 20 anos não havia, por exemplo, um governador que... Não havia um governador. Hoje nós temos já uma comunidade de pensamento na Amazônia comprometida, né? Começou com o Acre, agora o Amazonas, temos o Amapá, né? No Pará, nós estamos trabalhando uma agenda altamente positiva, criamos mais de 13 milhões de hectares de unidade de conservação, num estado em que há 3, 4 anos atrás nem se falava nisso, né? Foi aprovado o zoneamento ecológico e econômico do Pará. Aqui no estado do Amazonas há um esforço do governador Eduardo Braga de ter uma agenda de desenvolvimento sustentável. O Jorge Viana tem sido, digamos, o pioneiro desse processo lá no Acre. E hoje no Ministério do Meio Ambiente nós estamos buscando exatamente dar a dimensão que meio ambiente deve ter das políticas públicas. Trabalhar meio ambiente como uma ação transversal no planejamento de todos os setores. Hoje nós temos um conjunto de 32 grandes ações com vários ministérios na esplanada, implementando políticas, planejando política do setor de transporte ao setor de petróleo e gás, de educação à saúde. De sorte que eu acho que a gente está vivendo o desafio do nosso século. E eu espero que a gente possa ser vitorioso nesse desafio de combinar, né, o uso sustentável dos recursos com a inclusão, o desenvolvimento econômico e social. Esse simpósio envolve, um dos componentes dele é a religião. E você foi
católica, hoje você é evangélica. Como é que é vir aqui e encontrar líderes da Igreja Ortodoxa e de outras igrejas, pajés indígenas? O que tudo isso tem a religião tem a ver com o meio ambiente? A religião tem tudo a ver com o meio ambiente. Ninguém melhor para nos ensinar a cuidar da criação do que o Criador. E se nós dizemos que amamos o Criador e não respeitamos a sua criação, então a nossa declaração de amor é vã. Eu acho que esse encontro também, enquanto eu estava depois ali ouvindo as falas, me suscitou dois capítulos bíblicos, né? Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 15. Que diz? Né? No Gênesis 1, 28 diz para o homem: ide, dominai a terra e tudo que nela há. O primeiro movimento da fé cristã ocidental foi a partir só desse ponto, só do primeiro capítulo e do versículo 28. Vamos dominar a terra, vamos dominar a natureza. E a gente não prestou atenção no 2, no versículo 15, que dizia: e Deus colocou um homem num jardim para cultivar e cuidar. Se nós tivéssemos o tempo todo prestado atenção que esse domínio deve ser com cuidado e que cultivo significa você fazer as coisas de forma que elas sejam duradouras e que elas possam ter uma longa vida desse cultivo, nós não teríamos cometido os erros que cometemos, né? Principalmente com os países em desenvolvimento. Aqui no Brasil, no início da chegada dos portugueses, nós tínhamos 5 milhões de índios. Hoje eles são em torno de 400 a 500 mil índios. Isso significa que morreu 1 milhão de índios a cada século. E nós desconstituímos civilizações inteiras, como os maias, os astecas e tantas outras civilizações. E eu sempre penso o quão seríamos mais ricos, o quão seríamos mais amorosos, o quanto estaríamos mais próximos de Deus se essas pessoas, essas culturas, essas civilizações ainda existissem para podermos trocar com elas e elas conosco. E como é que você vai fazer para colaborar, ajudar a eleger Binho Marques no Acre? Nos meus finais de semana. Não vai ser fácil porque, primeiro, que as passagens estão muito caras, e segundo, porque eu vou ter que sair sexta-feira à noite, vou ter que trabalhar sábado e domingo até o último momento, voltar domingo à noite e na segunda-feira, no máximo 9 horas da manhã, está no batente. Mas eu vou fazer isso porque vale a pena, porque a alma do projeto do Acre não é pequena, ele vem sendo construído a muitas mãos ao longo de mais de 20 anos de vida, de militância, de esforço da sociedade acriana em fazer esse resgate. E o Binho, eu não tenho dúvida de dizer que ele é a síntese desse resgate. Ok, obrigado pela entrevista. Obrigada.